Bom dia, ou boa noite, ou boa tarde para você que tá na repetição. Esse é mais um Voe Mais Alto, nosso programa de coaching de toda quarta-feira, 8h30 da manhã. Eu sou Luciana Figueiredo e eu falo com vocês de coaching, como dar uma guinada na sua vida, na sua carreira e nos seus negócios, falando apenas de coaching. Quero dizer para vocês aproveitarem muito esse mês de junho com as lives que vão ser... Bom dia, Tarcísio, tudo bem? Com lives que vão ser para empoderamento. A gente vai falar de carreiras esse mês de junho. Vamos focar em carreiras e no mês de julho vamos focar em empreendedorismo. Bom dia, galera que tá chegando aí. Bom dia, Vanessa, bem-vinda. Tudo bem com você, querida? Nosso café tá marcado, hein, Vanessa? Não vamos esquecer. Samanta, bom dia, tudo bem? Aldo Novo aqui, eu tava te assistindo agora mesmo. Você tava contando a história do quadro da moça lá que pinta o olhinho da girafa. Vanessa, que legal, com certeza. Marcilene, obrigada, Aldo, que convidou os seguidores. Se você puder, eu peço a gentileza de você fazer assim como o Aldo Novo, que clicar neste bonequinho, nesse cantinho aqui, se você estiver no ao vivo ou se você estiver na repetição, você pode arrastar a sua tela de lado ou de cima para baixo, dependendo de qual é o seu telefone, para compartilhar essa live no Facebook, no Twitter ou com os seguidores do seu Periscope. Escolha a rede social que você tem mais seguidores ou mais amigos, para que a gente tenha a oportunidade de transmitir essa mensagem super poderosa que vai ser hoje. Então, só pra gente alinhar, fica combinado que... Lembra que eu acabei de encerrar uma trilogia de poder pessoal. Eu fiz 3 Periscopes seguidos só de poder pessoal. Falamos bastante sobre isso, como conseguir o que você quer, e aí nessa linha de como fazer metas perfeitas, e fomos nessa linha durante 3 últimas lives. Durante o mês de junho, eu vou enfocar carreiras, desafios no trabalho. Quem gostaria disso? Oi, mãe, bem-vinda, tudo bem com você? E aí, no mês de julho, vai ser um mês vamos bater forte no empreendedorismo para quem quer de qualquer jeito ter prosperidade no trabalho, ter felicidade no trabalho, encontrar o trabalho que deseja e mais do que isso, né? Entender quais são as competências necessárias para a gente conseguir prosperar. Porque não adianta só... José, você gosta mais... Você quer o de carreira ou de empreendedorismo? Fala aí pra mim, conta aí pra mim. Sabe o que é, gente? Não adianta nada a gente só focar. Obrigada, André, convidou no Face, os amigos. Um beijo pra Fernanda. Um beijo, Fê. Eu faço live da Zona Norte de São Paulo. Eu acho que o Periscope acha a minha localização e às vezes ele confunde um pouco, porque talvez o satélite ache que é perto, né? De certa forma é perto mesmo. Bons temas, obrigada, Aldo. E eu vou focar nesse empreendedorismo, show de bola. Então, em julho é o seu mês, assim, totalmente focado em empreendedorismo. Eu vou fazer isso porque, na minha opinião, já falamos bastante de poder pessoal, já falamos bastante de como conseguir as coisas que você quer. Só que não adianta só a gente ter energia e buscar o que a gente quer com motivação, isso também é fundamental. Mas é necessário ainda um pouco mais de refinamento de conteúdo. É preciso entender quais são as competências e habilidades no dia a dia. Então eu quero focar muito com vocês em colocar em prática o que a gente aprendeu até hoje. Bom dia pra você que trouxe um cafezinho pra mim. Muito obrigada, porque eu ainda não tomei café. Mas eu já tô elétrica assim, sem tomar café, né? Imagina a hora que eu pegar meu cafezinho lá na cozinha. Então é o seguinte, quem gostou dessa ideia, dá corações pra mim. Só tocar na tela várias e várias vezes pra eu saber que vocês estão aí, que vocês estão comigo, que vocês estão acompanhando mais essa live bacana. Hoje a gente vai falar de competências do líder coach. Líder coach, esse é um tema super na moda, né? Tá meio modismo, e as pessoas sempre ficam em dúvida, mas afinal de contas, o que um líder precisa para ser chamado de líder coach? Porque como tudo que é muita moda, as pessoas acabam caindo, né? No balaio do geral, da boiada, da massa. E o nosso objetivo aqui não é a gente se misturar. As do YouTube, seja bem-vindo também. Obrigada pela sua presença. Se o Aldo compartilhou, é bom. Eu também acredito nisso. Quando ele compartilha alguma coisa, eu também assisto. Só ainda não assisti a moça que pinta o olho da girafinha, ou o rabo do elefante, mas fiquei muito curiosa pra ver.
Tava assistindo agora mesmo a repetição. Se vocês não viram essa live do Aldo, é a última ali. Fez acho que, não sei se foi ontem à noite. Vale a pena, entra no perfil do Aldo e procura lá, que ele falou sobre vendas e tal, foi super legal. E aí, pegando, né, legal pra caramba. E aí, pegando um gancho aí nisso que a gente acabou de falar, competências de vendas, por exemplo, foi uma coisa que o Aldo trouxe aí na live dele. Ele trouxe acidentalmente, né, foi uma pessoa que perguntou e ele acabou trazendo e foi incrível, eu adorei. Então, quer dizer, a gente precisa, por exemplo, se você é empreendedor, você precisa aprender como é que vende. Como é que faz pra gente cativar o cliente? E se a gente tem uma carreira regular de estar preocupado com liderança e estar preocupado com liderados e estar preocupado com motivação de equipe, estar preocupado com que o serviço seja feito corretamente, a gente precisa entender que competências são essas, se livrar de modismos, porque muito embora esse tema esteja meio que na moda do líder coaching, né? É um tema muito importante. Eu não quero que a gente se confunda aqui com a massa, com a boiada. Eu quero que nós aqui, no nosso Periscope do Voe Mais Alto, que é o nosso coaching semanal, toda quarta-feira, 8h30 da manhã, eu quero que a gente seja diferente, eu quero que a gente se destaque no mercado em que a gente trabalha. Por isso, eu trabalho tanto com carreiras como com empreendedores, por isso eu vou dedicar um mês específico para quem quer saber de carreiras, desafios no trabalho, que acaba valendo também para empreendedores, e no mês de julho para quem tem negócio ou gostaria de empreender um dia. Então, por isso hoje eu escolhi falar das 7 competências ou qualidades ou habilidades. Faz uma live desse tema, sair da zona de conforto. Ô, Tarcísio, muito obrigada pela sugestão, é muito bom mesmo o seu tema. Você pode ir até o YouTube, acessar Canvas Consultoria, que eu não tenho nenhuma live específica com esse título, mas eu já abordei esse tema em algumas lives anteriores, talvez valha a pena você dar uma olhada lá, mas vou acatar sua sugestão e anotar aqui para os próximas lives a gente ter condições aí de falar sobre isso. Muito obrigada pela sugestão. Se alguém aí também tiver sugestões, eu agradeço, porque eu tô aqui para falar com vocês sobre o que vocês precisam saber e querem saber. Lu, bom dia, bem-vinda, querida. Que bom, fez recentemente formação em coaching, também seja bem-vinda, porque essas competências e qualidades do líder coaching, a gente como coach também precisa ter, e talvez até mais no nosso dia a dia, para que a gente possa transmitir um coaching realmente de qualidade para o nosso cliente, que é o meu objetivo aqui. Então fica comigo até o final. Posso ir para o número 1, são 7 competências que eu escolhi, talvez tenha mais, mas eu escolhi 7 que realmente, na minha opinião e na opinião de vários mestres na área do coaching e na área de liderança, trazem para nós como 7 principais competências, qualidades de um líder coach, para ser chamado de líder coach, tudo bem? Não vale sair chamando todo mundo de líder coach só porque está na posição de líder, ok? Mesmo que seja um bom líder. Existem 7 competências, então eu vou para o número 1. Posso para o número 1, quem tá comigo aí? Tô gostando de ver os corações, agradeço pelos corações. Peço que vocês continuem me dando corações enquanto eu vou falando. Obrigada, Tarcísio, sim. Então eu vou seguir quem tá anotando. Tomando nota, Vanessa? Você é uma querida. Número 1, então, para quem tá tomando nota, assim como a Vanessa, estimular a busca de soluções. Estimular a busca de soluções está em primeiro lugar, porque talvez seja a primeira função de um líder. Aliás, é a primeira função de toda empresa. Bom dia, Marius. Excelente dia para você também. Todas as empresas têm, por essência, resolver um problema. Então, se você é líder de uma equipe, a sua equipe tem um problema ou vários problemas para resolver continuamente. E olha, quem reclama de problema aí, show pra você, porque quem não tem problemas para resolver no trabalho não tem emprego, hein? A gente só tem emprego enquanto a gente... Ale, bem-vinda, querida, tô vendo que você chegou aí. A gente só vai ter emprego garantido enquanto o nosso cliente ou cliente do lugar onde a gente trabalha, da empresa para qual a gente trabalha, tiver problemas para resolver. Já falamos disso aqui antes também. E aí, se a pessoa tem problemas para resolver, é função do líder
estimular a busca de soluções. Por que estimular e não buscar? Obrigada, Lu, deu um update aqui no corte. Por que estimular e não buscar? Porque é parte do líder, e eu acho que a gente nem precisa dizer isso, delegar as funções, né? Eu nem trouxe delegar como uma das competências, porque isso está implícito. Se você é líder, você precisa ter liderados, né? Se você quer ser seguido, você precisa ter seguidores. Se você é um empreendedor, você é obrigado a conquistar isso sozinho. Se você recebeu um cargo de liderança, pode ser que você tenha sido promovido para um cargo de liderança e aí simplesmente tenha sido empurrado para você esses seguidores. Mas como é que você vai manter essas pessoas e como você vai manter os seus resultados dentro da sua empresa? Então, estimular a busca de soluções é com certeza o primeiro item. Trabalhei 15 anos no mercado de luxo como líder e isso é fundamental. Imagina que cada mercado, né, Vanessa, tem a sua necessidade específica. E os problemas acontecem. E quem quer correr de problema também está correndo da oportunidade de encontrar soluções incríveis e também de expor o seu trabalho, a sua capacidade de encontrar soluções. Então, estimular a busca de soluções é, não por acaso, o nosso primeiro item da competência necessária para que um líder seja chamado de líder coach. Número 2, ampliar horizontes. E aqui, em ampliar horizontes, eu olho para essa lista, eu olho para esse item especificamente e eu fico imaginando que ampliar horizontes pode ser em dois vieses, né? 2 pontos de vista ou 2 panoramas. Ampliar os horizontes dele mesmo, em primeiro lugar, porque um líder precisa ter os horizontes bem amplos. Estimular a nossa equipe é fundamental para que haja um crescimento, para que haja engajamento, né? É impossível você ter uma equipe que funcione bem se ela não for engajada. Então, esse engajamento é fundamental. E primeiro ato do engajamento é provavelmente ampliar horizontes. Mas de quem? Ampliar os horizontes de quem? Primeiro lugar, de si mesmo, na minha opinião. Porque o líder, ele precisa ter a visão. Ele só está na posição de líder porque ele tem que ter mais visão que os outros. Além disso, ele precisa ter uma visão sistêmica de tudo que todo mundo na equipe está fazendo, né? Ele não pode, por isso mesmo o líder tem que delegar e não pode ficar grudado na execução, porque ele tem que visualizar, assim como um chefe de cozinha, tem que enxergar o que todo mundo em todas as bancadas, todas as estações de trabalho estão fazendo, para garantir que no prato, no final, vai ter todos os itens. É assim também o trabalho no corporativo. A gente precisa garantir como líder que o trabalho que vai ser entregue ao cliente, ou aquele produto, ou aquele serviço, ou aquele relatório, aquilo que seja, vai entregue ao cliente como completo, né? Com todos os ingredientes necessários para ter a qualidade final que o cliente espera. Então, ampliar os horizontes de si mesmo, em primeiro lugar, ter a visão, né, de mais longa do que os demais, mas também puxando aqui na nossa linha de engajamento, que a gente já veio falando aqui, ampliar os horizontes das outras pessoas, da equipe, a estimular com que a equipe tenha também essa capacidade de enxergar ao longe, né? Terra à vista, lá longe. E é assim que a gente trabalha com propósito, quando a gente visualiza o resultado final, quando a gente imagina que aquilo vai dar certo, né? Então isso traz uma esperança para a equipe, uma motivação para a equipe, e isso é muito poderoso. Então, item 2, ampliar horizontes, não poderia deixar de estar aqui. Posso ir para o item 3? O item 3 é uma qualidade dificílima, altamente desafiadora, por isso eu quero saber se vocês estão comigo. Vida em Processo, seja bem-vindo, que chegou agora. Vanessa está comigo, Tarcísio está comigo. Bom dia, Santo Silva, advogado, tudo bem? Sempre muito bem, deem corações para me dizer que vocês estão aí comigo. Ana Lúcia também, que legal. Érica, seja bem-vinda, que acabou de chegar. Vamos pro item 3. O item 3, eu vou aqui confessar para vocês, pessoalmente, obrigada pelas chaminés de corações verdes, azul claros, vermelhinhos. Olha que gracinha, amarelos agora. Muito obrigada. Gratidão a vocês que estão me dando corações. É muito bom saber que vocês estão comigo. Um líder é alguém que sabe alcançar e que sabe comunicá-lo.
Pois é, comunicar para o líder talvez seja um dos maiores desafios. Mas eu acho que comunicar não está entre os maiores desafios. Na minha opinião, o maior desafio de todos, de um líder coach. Atenção, de um líder coach. Eu não tô falando de um líder. Existem vários estilos de liderança. É bom a gente dizer isso. Não é só líder coach que existe. Você não precisa só ficar chamando os líderes de líder coach, porque tá na moda. Você tem que saber o que significa ser líder coach. Existem vários estilos de liderança. O Daniel Goleman, que é um dos especialistas em inteligência emocional e liderança, fala pra gente que tem pelo menos 8 tipos. E outros autores falam outras coisas a respeito disso, né? Os líderes alfa, no Assessment Alpha que eu aplico com os meus clientes que são líderes, existem 4 tipos. Existem vários tipos de liderança. E aqui a gente tá falando do líder coach. E pro líder coach, provavelmente existe a liderança do terror que espera resultados impostos e vai estimular. Existe a liderança de ficar marcando o ritmo, existe lideranças de crise, existem lideranças de diversos estilos, né? E na minha opinião, o líder coaching tá na moda não por acaso, porque realmente é um dos estilos que mais alcança resultado ou que mais se sustenta ao longo do tempo, justamente porque não faz isso que a Vanessa falou aí pra gente, não força a barra, sabe como? Cria engajamento verdadeiro. E esse item 3, ele é fundamental para quem quer criar engajamento verdadeiro, para quem quer ajudar outras pessoas também a evoluírem dentro da equipe, trazer um trabalho final muito melhor. O item 3 é não julgar nem pressupor. É muito desafiador para nós, seres humanos como um todo, e aí eu me incluo, não julgar o que a pessoa tá dizendo para você. E aí eu tava compartilhando com vocês, e vou continuar compartilhando com vocês, que pra mim, quando eu fui no meu primeiro dia de aula, no meu primeiro treinamento de coaching, quando eu fui buscar minha certificação, a primeira coisa que eu falei, putz, isso é difícil pra mim, isso é desafiador pra mim, foi exatamente a lição de não julgar. Eu pensava que eu não julgava as pessoas. No entanto, sempre fui uma pessoa, até por ser advogada, tem advogado na sala aí, já vi, né? A gente tem, até por educação, por formação, por estímulo da própria faculdade de Direito, e também é uma natural para muitas pessoas, assim como eu, a gente tem muitas opiniões, né? A gente tem posicionamento a respeito de determinados assuntos, né? A gente sempre tem uma opinião, a gente sempre acha alguma coisa do que a pessoa tá falando. Então, de repente alguém fala assim, detesto que tá calor, e se eu gosto de calor, por exemplo, o automático é pensar assim, eu sou formada pela SBC, Marcelene, pela SBC, e o automático, se eu gosto de calor, se a pessoa falar que droga, tá um puta calor, o automático é pensar, nossa, que trouxa, nem gosta de calor. Claro, porque eu gosto de calor, então eu acho que o outro gosta de calor. Então, por mais que eu fale, oi Nutri, bem-vinda, por mais que eu falo, eu não tenho julgamentos, porque eu me considero uma pessoa livre de preconceitos sociais ou raciais ou sexuais, né? Eu me considero completamente livre de preconceitos, mas talvez eu goste mais de calor do que o outro. E quando o outro fala pra mim, que droga que dá calor, e eu gosto de calor, eu penso, nossa, que droga que essa pessoa tá falando. E quando a gente faz isso, quando mentalmente a gente emite uma opinião, mesmo que a gente não diga essa opinião, mesmo que a gente apenas pense, e é um pensamento tão rápido e tão automático, que se você não tiver observando, realmente vigiando o seu pensamento, você acaba julgando antes de você pensar, não vou julgar, você já julgou, né? Então, o hábito de julgar, de passar uma pessoa na rua e você pensar, olha a roupa dela, tá feia, tá bonita, né? Então, todas as vezes que alguém tá me dizendo alguma coisa e eu mentalmente classifico aquilo como bom ou como ruim, coloco um rótulo naquilo, ou penso que legal, ou penso que merda que a pessoa tá falando, eu estou julgando. E pressupor é quando eu acho que a pessoa vai dizer uma coisa que ela ainda não falou. Alguém falou aí de escutativa, muito obrigada por trazer muito obrigada por trazer a escutativa aqui para esse tópico, porque a escutativa é para você praticar a escutativa.
escutativa de verdade, no nível 3 de escutativa, também já tivemos Periscope aqui sobre isso, e isso é uma avalanche de pensamentos. Para você praticar a escutativa, você precisa você precisa eliminar o julgamento e precisa eliminar ficar pressupondo o que a pessoa vai dizer. É aquele que sabe ressignificar os acontecimentos e é aquele que não pressupõe. Então você escuta até o final. A pessoa tá falando aquilo, eu já viro pra pessoa e falo, o que aconteceu? Quer dizer, eu não deixo a pessoa falar até o final e eu já tô pressupondo o que ela vai dizer depois. Porque o que acontece na prática do líder e na prática de todo mundo que trabalha dentro de uma equipe, todo dia, há muito tempo? As pessoas vão ficando entrosadas, né? Aquele entrosamento do dia a dia que é natural e que é muito bom para que tudo funcione, ele também tem o viés negativo, que ele faz com que a gente sempre conhece a pessoa, a gente julga, que a gente sabe o que a pessoa vai dizer, a gente acha que a pessoa vai manter uma linha de pensamento, a gente pensa que a pessoa vai dizer aquilo que a gente acha que ela vai dizer. E o nosso pensamento é tão rápido sobre isso que a gente, se não tiver um treinamento específico para isso, a gente às vezes comete esse grande erro. Parece que você está falando de mim, boas dicas, uau, que bom, Tarcísio, que eu tô conseguindo te ajudar hoje, que bom, se você quiser contribuir com dúvidas, fica à vontade. É natural pressupor, julgar e preocupar, é natural. O nosso cérebro faz isso automaticamente, antes de você pensar, eu vou fazer isso sim ou não, eu não deveria pensar isso, você já pensou. Então, o não julgar e não pressupor é um exercício diário, é o famoso vigiar os pensamentos, é um exercício e tanto. Vai tendo muita liberdade, isso prejudica um pouco. E quanto mais liberdade você tem, né, Marilza, mais você tem a mania de pressupor coisas, né? Mais você perde aquela linha do respeito que você teria com uma pessoa de uma outra equipe que talvez você não tenha a mesma afinidade. Se não cuidarmos disso, atrasamos nosso caminhar. A Ana Lúcia compartilhou aqui com a gente. E é verdade, porque se a gente quiser evoluir, né, Ana Lúcia? Se a gente quiser evoluir como seres humanos, como líderes, como profissionais, nos nossos negócios, no nosso trabalho, com certeza também precisamos evoluir nessa competência de não julgar e nem pressupor. Ela é muito, muito, muito importante e ela realmente é para poucos. Então, se você nunca tinha prestado atenção nisso, faz esse exercício hoje. Apenas presta atenção quantos segundos você demora, quantas frações de segundo talvez você demora pra julgar o que uma pessoa tá falando pra você. E imediatamente que você perceber que mentalmente você está julgando, procura eliminar esse pensamento. Elimina. Pensa que você é um papel em branco, você é uma folha em branco e você não pode julgar. Pra quem é coach e tá aí na sala, esse é um grande desafio de todos nós coaches e é uma obrigação de nós entrarmos em sessão com o cliente de maneira limpa, sem julgar o que a pessoa vai dizer, sem pressupor, sem fazer opinião, sem gerar nenhum tipo de avaliação sobre se é positivo ou negativo. Fazemos um processo isento com o melhor resultado. Para ser isento, né, Vanessa, precisamos realmente exercitar e nos aprimorar na competência de não julgar. Não podemos esquecer que é inconsciente, você está vendo outro que existe mesmo. Desculpa, eu não consegui pegar o seu raciocínio completo, mas realmente é inconsciente. Mas tudo que é inconsciente, a gente, uma vez trazendo para o consciente, agora você já sabe, agora já é consciente, trazendo para o consciente, você tem a responsabilidade de tomar a decisão de continuar pensando dessa forma ou alterar o seu pensamento. É uma responsabilidade de todos nós, tudo bem? E especialmente do líder coach, porque se ele quiser ter esse título super chique, líder coach, ele precisa realmente aprimorar essa qualidade, né? Trabalhar o julgamento, as críticas, né? Eliminar, eu diria, não diria nem trabalhar, eu diria eliminar, porque realmente julgamentos não são bem-vindos. Já leu a obra de Daniel, já passou a aparência, tem gente que está viciado nisso. É automaticamente, é o natural de todo mundo. Todo mundo que não aprendeu, que não julgar é importante, como você está aprendendo aqui agora,
é da massa, é da boiada, como a gente fala, né? E é quase todo mundo, porque é natural pro ser humano, é automático até. Posso ir pro item número 4? Item número 4 é ter foco no futuro. Foco, que é um dos temas aqui do nosso querido Aldo Novo, que agora é sempre presente aqui nas nossas lives, me deixando muito honrada pela presença dele. Foco no futuro. O líder coach tem que não só ter a visão prolongada do horizonte lá na frente, lá longe, mas tem que ter muito claro o foco. Foco no resultado que ele pretende obter lá no futuro, né? Então, um bom líder, para ser chamado de líder coach, ele tem que ser capaz de engajar as pessoas, mas voltado para o resultado que ele pretende obter. Então, primeiro, ele tem que ter clareza do que ele quer daquela equipe. Ele tem que ter clareza do que ele quer de cada um daqueles membros da equipe dele. E mais do que isso, ele tem que ter clareza de qual é o resultado que ele espera obter com isso. E aí ele tem que ter foco. E como diz o Aldo, foco é uma coisa só, né? Foco não é ficar perdido. Eu tenho 3 focos. Não é verdade. O Aldo ensina isso pra gente com frequência na live dele. A gente, pra ter foco, é um foco. E a gente precisa ter foco no resultado, né? No futuro, visão de futuro com foco no resultado que vai acontecer no futuro. Número 5. Número 5, promover a ação. Não existe nenhuma super ideia se ela não puder ser executada. Não vale nada ter um excelente discurso se você fala de um jeito e faz de outro jeito. Então, promover a ação é fundamental para qualquer líder, na verdade. E para o líder coach, mais ainda, porque a gente sabe que no coaching, e aí o líder coach é um termo emprestado do coaching, né, para o mundo corporativo, dentro da área de executive coaching, leadership coaching. Conselho é bom, mas exemplo arrasta. Pois é, ser coerente, obrigada, é isso aí. Promover a ação, fazer as coisas na prática, fazer acontecer, né? Fazer acontecer. Então, ideias no papel, a gente diz que papel aceita tudo, né? Papel aceita tudo. A coisa é saber da ação, né? Se você ter grandes ideias e não coloca em ação, de nada adianta. Então, a gente sabe que no coaching é a ação que faz a transformação. É assim também no mundo corporativo, porque não seria... O mundo corporativo é feito de pessoas iguais a mim, iguais a você. O mundo corporativo é feito de pessoas. O universo dos executivos e do business é feito de pessoas, né? Então, poder da ação. Obrigada por lembrar, é verdade. Mais um poderoso aí, né? Muito bom, poder da ação. Então, promover a ação é nosso item 5, competência fundamental para o líder coach. Número 6, como penúltimo, não, já foi. Número 5 foi promover a ação. Número 6, ter paixão pelo que você faz. Quando alguém pergunta assim, Luciana, que tipo de negócio eu devo abrir? Luciana, qual é o emprego melhor para mim? Como eu posso executar os meus talentos? Como eu posso trabalhar em algo que eu goste? A resposta sempre é o que você gosta de fazer. O que você gosta de fazer é o certo. O que você gosta de fazer é o certo para você. Desde que você tenha capacidade de transformar aquilo num trabalho, né? Desde que você tenha condições de transformar aquilo numa profissão. E isso é possível, em geral, para quase todo mundo, né? E talvez precise de alguma criatividade para isso, mas ter paixão pelo que você faz é fundamental. Para um líder coach, precisa existir paixão por gerenciar pessoas, precisa existir paixão pela evolução das pessoas, precisa existir paixão por verem as pessoas melhorando na vida, né? E por ver o resultado acontecendo, e por ver o seu cliente mais feliz, e por ver os seus números, né, nos relatórios evoluindo e crescendo junto com você. Então, ter paixão pelo que você faz é fundamental, talvez, para qualquer profissão, para qualquer coisa que você vai fazer na vida. Então, não poderia deixar de ser, poderia faltar esse item como competência obrigatória para o líder coach. E por fim, número 7, não menos importante, derradeiro. Aí eu me lembro do conto da Alice no País das Maravilhas, ela pergunta pro coelho qual caminho é, e ela fala pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho serve. Vou ver a reprise, que bom, Betânia, bem-vinda, pega na reprise o começo.
Posso ir pro número 7, galera? Quem tá aí me dá corações pra eu saber que vocês ainda estão aí. Hoje são 7 itens. É o último item, corações coloridos. Obrigada. Bora, Vanessa. Bora, Betânia. Vamos nessa. Bora, Nutri. Vamos nessa. Número 7. E aí, algumas pessoas já levantaram essa bola. E realmente não tem como ser um líder coaching sem o item 7. Uau! Item 7, ser um modelo. O líder coach deve sempre liderar pelo exemplo, né? Como a Vanessa falou, o exemplo arrasta. O exemplo é muito mais importante. Como é que as pessoas aprendem as coisas desde pequeno? É pelo exemplo. Ah, como é que eu faço para o filho pequeno parar de gritar em casa? Você para de gritar em casa. Como é que eu falo para o filho adolescente parar de falar palavrão? Você para de falar palavrão. Como é que eu faço para o meu funcionário chegar no horário? Você começa a ser pontual. Como é que eu faço para o meu funcionário me dar follow-up? Você faz com que todos saibam o que você está fazendo, o que os demais estão fazendo. O que você quer da sua equipe? Você quer que a sua equipe seja mais motivada e bem-humorada quando o cliente chegar para causar um ambiente de harmonia agradável para o seu cliente, para ele comprar mais na sua loja? Você trate as pessoas com educação, com respeito, com alegria, vá trabalhar com alegria. Você quer que seus funcionários parem de reclamar? Pare você de reclamar. Seja um exemplo. Então, gente, como exemplo aqui, eu sempre digo que quando alguém dá um conselho, a gente tem sempre que prestar muita atenção sobre quem tá dando esse conselho para nós, né? Essa pessoa só tá falando ou ela também faz o que ela fala? Existem muitas pessoas por aí vendendo formas de enriquecer. Mas aí eu olho e penso, mas essa pessoa, ela enriqueceu? Porque se isso realmente é bom como ela diz, ela deve estar rica. E nem sempre isso é verdadeiro, né? Existem pessoas dizendo que o bom mesmo é você emagrecer para você ter saúde. E aí tem gente até que vende isso, né? Muita gente que vende isso. Mas e você que faz isso, né? Que vende isso? Você tá em boa forma? Você tá com boa saúde? Você se alimenta? A pessoa vende o milagre, mas não vive o milagre. Gente, vou comentar com vocês. A Tássia Nutri, que tá aí agora na live, ela sabe disso porque ela é também a minha nutricionista. Vocês já devem ter visto a Tássia em algumas das minhas lives, né? Nós já fizemos lives juntas. E eu já comentei com ela que teve uma vez que eu fui. Foi, sei lá, acho que há 2 anos atrás, talvez. Eu tava sentindo vontade de ir numa nutricionista pra organizar a minha dieta. E aí eu peguei o meu caderninho do convênio, aquele livrinho do convênio, e falei, bom, a gente paga o convênio, deixa eu aproveitar, e escolhi, sem conhecer a profissional, escolhi pelo nome no caderninho, agendei uma consulta e fui na consulta. E aí eu fui na consulta porque eu queria emagrecer um pouquinho, queria organizar minha alimentação, essas coisas, né? E aí, eis que eu chego no consultório da nutricionista, gente, sem brincadeira nenhuma, eu não tenho nada contra as pessoas que estão acima do peso, claro que não. Mas ela é nutricionista e ela tava lá me vendendo, né? Porque é sempre uma venda, né? Ela tava lá me dizendo o que eu tinha que fazer pra eu ficar magra. Olha, você tem que comer esses vegetais, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, comer de tal maneira, e ela toda lá me explicando tudo aquilo. E tudo que ela tava falando tava absolutamente coerente com o que eu esperava mesmo ouvir. Mais ou menos a gente tem um conhecimento, até talvez popular, de como é que se faz pra emagrecer, que a gente tem que comer mais fruta, comer menos gordura e tudo bem. E aí, eis que a moça, a senhora que me atendeu, a Nutri, ela devia pesar, gente, sem brincadeira nenhuma, ela devia pesar uns 120 ou 140 quilos. Ela não era um pouco acima do peso, ela era uma pessoa completamente obesa. Obesa mesmo. Ela ocupava muito espaço na cadeira. E aí, eu juro por Deus, não, saboneteira, não tinha nenhuma saboneteira. Gente do céu, ela era enorme. Só que ela não era uma pessoa que exercia uma profissão em que ser obeso não importava. Ela tava lá pra me dizer o que eu tinha que fazer pra emagrecer. Ela tava lá pra me dar um cardápio de emagrecimento. Então, veja bem,
né? Ela tava lá na posição de líder, não é verdade? Porque eu tava indo lá buscar o conhecimento dela, eu tava indo lá pra seguir o que ela tinha pra me dizer. E como eu tava lá pra seguir, então eu tava na posição de seguidor, então ela tava na posição de líder automaticamente. Só que tudo que saía da boca dela não combinava com o corpo da pessoa que tava falando. E tudo que eu conseguia pensar, eu não conseguia prestar atenção em nenhuma palavra do que ela me dizia. Porque tudo que eu conseguia pensar era, mas se isso fosse bom, ela estaria fazendo. E a verdade é que não importa o motivo pelo qual ela é obesa. Pode ser que ela fosse cardiologista que manda emagrecer. O cara desse tamanho fala, olha, é muito perigoso você ter a barriga maior do que não sei quantos centímetros. Isso é hiper perigoso, né, para um profissional. É super estranho, porque não tem a coerência, não tem... Você não consegue confiar no que a pessoa tá dizendo, né? Então, tudo que saía da boca dela, eu só pensava, se isso fosse mesmo bom, ela faria. E a verdade é que não importa, ela pode ter motivos, inclusive, de saúde. Talvez ela tome um remédio, talvez ela tenha uma disfunção. Mas a verdade é que ela estava lá para me dar uma receita de emagrecimento. Então, enormes dos olhos de quem? Aos meus olhos. Eu fui lá para buscar emagrecimento. Eu fui lá para buscar uma receita, um cardápio de emagrecimento. E quando eu cheguei lá, a pessoa que vendia a receita de emagrecimento, ela tinha um tamanho enorme. Ela tinha talvez uns 120 quilos. Então, eu não conseguia acreditar no que ela estava dizendo pra mim. O que eu tô dizendo aqui pra vocês é que não tem nenhum problema se uma pessoa tem 120 quilos. O problema é que quando a pessoa vende alguma coisa, ela tem que ser um exemplo. Ela tem que ser um modelo daquilo que ela vende. É isso que eu quero dizer. É a mesma coisa que eu ser coach de vocês e vim aqui toda quarta-feira, 8h30 da manhã, falar com vocês. Tudo isso que eu falo com vocês. E aí, ir pra minha casa e depois postar no Instagram coisas que vocês veem que eu falo, que eu não faço o que eu falo, né? Então, você fazer o que você fala é muito importante para que as pessoas acreditem naquilo naquilo que ela diz. Então, não adianta nada você dizer pro filho parar de falar palavrão se você fala palavrão. Não adianta nada você vender cursos de riqueza se você mesmo não alcançou ainda um modelo, não é ainda um modelo de riqueza. Não adianta nada você vender emagrecimento se você pesa 120 quilos. Não tem como. As ações confirmem as palavras. Exemplo sempre. Obrigada. É exatamente isso. Então, você não pode fazer julgamento, mas o seu cliente vai fazer. O seu liderado vai fazer. A sua equipe vai julgar se você está ou não coerente com o seu discurso. E aí eu nem diria que isso é exatamente um julgamento. Eu diria que isso é uma conclusão natural. Quem fala que faz, tem que mostrar que faz. Né? O faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não funciona. Sabe por quê, gente? Porque o mercado é uma selva. O mercado não perdoa amadores. E se você sentar no meu escritório de coaching, se você sentar na minha cadeira e você disser pra mim que você veio pela carreira e que você quer um aumento de salário, a primeira pergunta que eu vou fazer é porque você merece esse aumento. E se você não sabe por que você merece, primeiro você precisa criar motivos para merecer, né? Não pode ser desconexo, porque a nossa volta a gente tem sempre que buscar a harmonia e o engajamento dos nossos liderados. Eles vão, com certeza, ser advindos dos nossos exemplos. Os donos do McDonald's são magrinhos e dizem que Mac lanche feliz. Mas o McDonald's vende lanche, ele não vende emagrecimento. Então não tem problema. Esse modelo mental não é preconceituoso segundo seu próprio tipo de padrão de beleza e riqueza. Peraí, deixa eu ver se eu tô entendendo. Desculpa, perdi seu nome. Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você quer saber se eu fui preconceituosa com a nutricionista? Se for isso que você quer saber, só confirma pra eu entender o que você tá querendo dizer. Ou se você tá pensando, será que pensar que ser um modelo pode ser uma coisa preconceituosa? Qual é especificamente a sua pergunta, né? Eu gostaria de saber para saber como direcionar, porque realmente ser um modelo não tem nada de preconceituoso. A gente precisa ser um modelo, não falo de você, falo de todos nós. Ah, Dinho Santa Rita, obrigada pela sua pergunta, Dinho. Eu só quero entender o viés da sua pergunta. Você vende o que você é. Dinho, eu não quis dizer nada contra pessoas que estão acima do peso. Tá?
Eu não quis dizer nada sobre a pessoa tá feia ou bonita. É claro que isso é um julgamento da minha parte. Só que naquele momento que eu estava em busca de um serviço, eu fui lá como cliente. E como cliente, o cliente ele tem alguns requisitos que ele considera ok para um serviço ou um produto ser confiável, ser de qualidade. Uma pessoa pergunta, quando eu falei amigo, vamos lá. A pessoa, quando você vai comprar um relógio, por exemplo, você tem alguns requisitos na sua cabeça. Você quer que o relógio seja dourado, você quer que o relógio seja de uma boa qualidade do metal, você quer que o relógio funcione. Se você chegar na loja e não tiver nenhum relógio dourado de uma boa qualidade de pulseira de metal, você não vai fazer a compra. Então, você é o cliente, certo? Então, isso não é um julgamento, isso é pré-requisito para o cliente considerar aquele serviço de qualidade. Quando você é um líder, quem é o seu cliente? São os seus liderados imediatos, não são? O seu cliente interno não é o seu funcionário? O seu cliente interno não é a sua equipe? Então a sua equipe, ela tá comprando de você, entre aspas, porque ela tá comprando a sua ideia, ela tá comprando a sua liderança, ela tá comprando a sua força, né? Ela tá comprando preferência, não se confunde com pré-concepção. Se confunde sim, porque você tem uma preferência de acordo com requisitos que você classifica. Então quando os seus funcionários, eles seguem você, porque você é um modelo do que você fala, eles provavelmente vão continuar seguindo você, porque ele fala, bom, se ele fala e ele faz, ele prova na prática que aquilo funciona. Quando você fala, olha gente, a gente tem que falar mais baixo quando o cliente chegar, porque é desagradável que o cliente chegue, e olha, eu já tive cliente assim, na consultoria, trabalhando com business, de o patrão, o dono do negócio, vem pra mim e fala, Luciana, eu tenho um problema, os meus funcionários, eles fazem piada o dia inteiro, eles conversam o dia inteiro, eles ficam falando alto, e daí chega o cliente, e o cliente fica numa posição desconfortável, porque não é legal esse ambiente falar alto. E aí eu realmente concordo com a pessoa, acho que existe uma postura profissional adequada dentro de uma loja, e que quando chega um cliente, ou, né, precisa haver um ambiente profissional, né? E muito obrigada, Cláudio, seja bem-vindo, viu? Muito obrigada mesmo. E aí você imagina que esse meu cliente, essa mesma pessoa, depois ela falou isso, aí depois eu fiquei um tempo ali com ela trabalhando. Nós ficamos ali talvez umas 3 ou 4 horas, nós ficamos um período inteiro. Até de manhã até a hora do almoço. E aí eu acho que ela já tinha se sentido mais à vontade, ela já tinha talvez esquecido que ela fez essa crítica pra mim, ou talvez ela nem se desse conta que ela agia dessa maneira. E aí, sabe o que ela fez? Ela iniciou um bate-papo com os funcionários bem alto, bem solto, e todo mundo conversando bem alto, e todo mundo bem feliz, todo mundo falando bem alto, e de repente chegou um cliente. E a cena aconteceu bem na minha frente. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que essa minha cliente, ela vendia para os liderados dela, para os funcionários, a ideia de que o correto, ou seja, o pré-requisito, o pré-conceito de como se deve trabalhar naquela empresa é não falar alto, porque se fala alto, fica com muita risada, o cliente chega de repente, faz uma cena que não é agradável para o cliente, não é profissionalizável, né? Não é muito profissional. E aí, ela mesma iniciou essa conversa. Então, depois que acabou a cena, eu chamei ela no canto e eu como coach, disse pra ela, fulana, você percebeu o que você fez? Como assim? Você me disse de manhã o quê? Qual foi a crítica que você fez pra sua equipe? Ah, sim, eu fiz a crítica de que eles falam muito alto e quando chega o cliente tá muita risadaria e não parece um ambiente profissional. Falei, ok, o que você fez há meia hora atrás? Ah, você quer dizer quando o cliente chegou e tava aquela risadaria? Tudo de novo, você viu o que aconteceu? Eu falei, eu vi, mas quem iniciou a conversa?
E aí ela parou para pensar, pôs a mão na consciência e ela realmente percebeu que ela mesma não estava fazendo de si mesma um modelo. E que se você quer vender uma ideia, você tem que praticar essa ideia. Foi isso que eu quis dizer. Eu espero ter conseguido explicar que se você vende emagrecimento, e essa é uma crítica às pessoas que vendem emagrecimento, inclusive coaches de emagrecimento, né? Quem vende emagrecimento não pode não ser magro. Quem vende riqueza, e aí fica a minha crítica para os coaches financeiros que ensinam como se faz para ser rico. Nenhum problema com quem é rico e nenhum problema com quem é pobre. Aliás, eu acho que coach financeiro é uma coisa que todos nós precisamos. Mas o cara que ensina como é que faz para ter R$1 milhão, ele tem que ter R$1 milhão. Senão eu não vou acreditar nele, você me desculpa. Então, se você vende a ideia como líder de que a sua empresa tem que trabalhar motivada e tem que trabalhar para frente, você tem que praticar. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço, não funciona para mim. Me desculpa. Isso é o que funciona. Obrigada, viu, Dinho, pela sua pergunta, porque talvez a sua pergunta fosse a pergunta também de outra pessoa e ainda talvez eu não tenha me explicado bem e tenha parecido preconceituoso da minha parte e de fato não foi. Eu não me considero uma pessoa preconceituosa, só que eu fui lá buscar bons hábitos alimentares e eu encontrei uma pessoa que ocupava o dobro da cadeira. E eu não acho que uma pessoa que ocupa o dobro da cadeira realmente seja um bom modelo para mim. E esse era um requisito que eu, como cliente, tinha em mente. E a gente tem que entender que o cliente é que seleciona os profissionais. É o mercado que seleciona os profissionais. E o mercado, gente, é uma selva. O mercado não perdoa amadores. E se você quer ter aumento de salário, se você quer ser promovido, se você quer ser respeitado, dentro da empresa em que você trabalha, dentro do universo corporativo, se você quer ser respeitado pelos outros gerentes das outras áreas, você é obrigado a ser um modelo. Se não, vai procurar outro emprego para você. Não passou imagem de preconceituosa, deu para entender. Muito obrigada, Lê, por esse fechamento, porque depois do que eu falei, eu fiquei preocupada de ter passado uma imagem errada do que eu queria dizer. Mas é que não tem outro jeito de falar isso, gente. A gente precisa ser um modelo daquilo que a gente vende, não é? A gente precisa ser um modelo daquilo que a gente vende. Se você é gordinho, mas se você não vende emagrecimento, tá tudo certo. A gente precisa ser um modelo daquilo que a gente diz. Então, o que você está dizendo para os seus filhos? Você está fazendo igualzinho? Você está falando para os seus funcionários serem pontuais, mas você é pontual? Você está falando para os seus funcionários não entenderem? Como mostrou ainda, muito obrigada, mãe, você. Não senso que compro, não entendi. Não vendo o que não compro. Quando esse modelo com os funcionários e quando se é o modelo e os funcionários não correspondem. Aí você troca de funcionário. Deu exemplo ótimo, igual dentista, vamos olhar para os dentes dele. Isso, obrigada pelo exemplo. Dentista de dente zoado, gente, não dá. A pessoa, você entra lá, a pessoa fala, vamos fazer clareamento, vamos fazer uma restauração, vamos fazer com os dentes de porcelana. Você chega lá, o cara tem os dentes caídos. Pô, desculpa, eu não vou nesse dentista. Se esse dentista conseguir sobreviver no mercado, com certeza não vai ser graças ao exemplo, né? Eu acho muito difícil um dentista sobreviver assim, não é verdade? É isso que a gente quer dizer, cabeleireira com cabelos horríveis. É isso, você vai na cabeleireira, a cabeleireira tá com o cabelo em pé. Gente, quem trabalha com beleza, obrigada pelo exemplo, tem que tomar muito cuidado com isso. Se você trabalha com beleza, você tem que se manter sempre com a aparência em dia, porque a imagem é fundamental, não é isso? Gente, eu acabei até me estendendo um pouco mais, foi por causa desse finalzinho que eu precisei fazer esse fechamento para não ficar nenhuma dúvida sobre o que eu tava dizendo e também confirmar que ser o exemplo não tem jeito, gente. Não tem jeito, é fundamental se você quer ser um bom líder coach, você tem que ser o exemplo da sua galera. Que bom que vocês gostaram, obrigada, Dinho, a sua confirmação nesse caso é a mais importante, que foi a sua pergunta. Não existe sua inspiração e sim imaginação, não se torne escravo do seu modelo. Obrigada, Lu, estou uma riqueza de conhecimento. Van, muito obrigada pela sua presença na minha live. Ana Lúcia, muito obrigada, crescer sempre, a imagem também vai ser vendida. Beijo, mãe. Lu é coach, tem veia de advogada. Não tem como evitar, Cláudio. Não tenho como evitar, porque eu sou advogada mesmo. Obrigada, gratidão, nem me fale. Relaxou um pouco e terminou a live mais bacana. Que bom que vocês gostaram.
Kikin, você me ofereceu um café logo de começo, né? Obrigada pelo café que você me ofereceu. Agora sim, eu vou tomar café. Eu quero repassar com vocês. Beijos até quarta. Eu vou repassar com vocês aqui os passos só pra gente fechar. E quem não pegou, pega na repetição. Competências do líder coach. 1. Estimular a busca de soluções. 2. Ampliar horizontes. 3. Não julgar nem pressupor. 4. Ter foco no futuro. 5. Promover a ação. 6. Ter paixão pelo que você faz. E 7. Ser um modelo. Para quem quiser falar comigo, fazer coaching, o e-mail é luciana@canvasconsultoria.com.br. Se você quer experimentar isso na prática, ou se você quer desenvolver competências de liderança, muito obrigada para quem está me seguindo aí. Você quer desenvolver competências de liderança, aprender habilidades, aprender técnicas. Periscopiana, obrigada, Cláudio, muito obrigada mesmo. Aldo que tá aí com a gente, muito obrigada, a gratidão é toda minha. É realmente muita responsabilidade, mas eu pretendo sempre trazer conteúdo profundo para vocês, conteúdo de verdade. Eu gosto quando gera dúvidas e quando gera a participação de vocês, porque isso mostra para mim que realmente foi um conteúdo importante que eu escolhi. Porque se gera dúvida é porque é um tema que ainda não tá esgotado e é um tema que ainda merece mais e mais conversas a respeito disso. Que bom, porque isso promove a minha evolução e promove a evolução de vocês e juntos nós formamos uma terceira inteligência que essa sim sabe muito mais do que eu e você juntos. Quando a polêmica leve está ótima, eu também acho. Muito obrigada, galera. Tenha uma ótima quarta-feira e uma ótima semana. Até quarta-feira, 8h30 da manhã.